Olha só, e aqui no Tocantins, a quebra na safra de grãos está causando uma paralisação de indústrias processadoras de grãos. O principal motivo, como sempre, é a estiagem prolongada. A multinacional que atua no processamento de grãos, farelos, óleos vegetais e biodiesel foi instalada no ano passado no Tocantins. O investimento foi de cerca de 250 milhões de reais e a previsão era de gerar pelo menos 350 empregos diretos. A longa estiagem, que provocou uma quebra na safra de grãos no estado em pelo menos 30%, forçou a empresa a paralisar as atividades temporariamente. Em nota, a empresa admitiu que a suspensão em alguns serviços e a demissão de funcionários foi por conta da falta de matéria-prima. Afirmou que deve retornar no ano que vem. Olha só, e sobre isso a gente vai falar inclusive agora com a Grace Labre, que é gerente da Unidade de Desenvolvimento Industrial da Fieto. Grace, muito obrigado pela sua participação. A Fieto fez um levantamento recente aí sobre essa intenção da indústria, né? O que mostrou esse levantamento? É mesmo esse reflexo aí que a gente está vendo, inclusive da agroindústria? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, os dados que a Federação tem apresentado como um retrato do que os empresários têm nos relatado, ele confirma essas informações que foram passadas agora. O empresário está com problemas realmente de investimento, ele não tem tido facilidade para o acesso ao crédito e isso acaba impactando em investimentos que ele possa vir a fazer na indústria e aí isso também na agroindústria. Diante de uma situação como essa, né, o empresário que se vê em um momento em que se está fechando mesmo, afunilando as coisas, né, o que deve ser feito para tentar reverter ou então manter-se no mercado mesmo? O empresário ele tem que buscar algumas formas de sair realmente dessas situações. A gente sabe que os problemas que ele tem enfrentado não são poucos. Isso não é daqui da indústria do Tocantins, é a nível nacional e já vem de um certo tempo. Então a empresa realmente ela precisa fazer alguns investimentos, apesar de o custo do investimento estar alto e ele não está optando diretamente por essa opção, mas ele precisa buscar outras soluções, como até mesmo a parte de consultoria para melhorar o seu processo de produção e assim reduzir alguns custos para enfrentar com mais competitividade esse cenário. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, a gente tem dados dessa pesquisa, vamos conferir sobre as principais reclamações com relação a essa pesquisa da indústria. 56% dos empresários falam que a elevada carga tributária ainda é um grande problema, logo em seguida a inadimplência dos clientes, ou seja, muitas vezes os clientes deixam de pagar, cumprir com seus compromissos e acaba afetando também. O alto custo da energia elétrica representa 30% aí da reclamação. Logo depois a gente fala sobre nível de produção de 40,2% para 48,1%. Agora, Grace, a gente está vendo com relação a essas principais reclamações aqui. Sim. Isso mesmo é o reflexo do que a gente está tendo no estado inteiro, né? É o registro dos nossos empresários, então a gente percebeu que houve um índice muito alto dessas reclamações e elas vêm se repetindo já há algum tempo. Então a gente tem aí elevada carga tributária já há alguns trimestres, que ela fica como sendo o principal problema enfrentado pela indústria, mas a gente tem também a parte da demanda, que não está aqui representada, mas que está na nossa pesquisa e que também é uma reclamação do empresário. A demanda está pequena e isso acaba afetando a necessidade dele de investir ou mesmo de desmobilizar a equipe, né? Tá certo. Agora a gente tem também aqui mostrando com relação ao nível de produção e também ao número de empregados. A gente viu que foi aí de 40,2 para 48,1, um crescimento aí de 7,9% e o número de empregados foi de 38,3 para 46,1%, um crescimento de 7,8%. Esses seriam pontos positivos nesse levantamento? Isso. Se a gente for analisar a sondagem do primeiro trimestre de 2016, a gente pode verificar que havia já uma perspectiva de melhora. Com isso, o empresário acaba demonstrando por meio de realidade mesmo essa informação. Então, como a demanda dele, a expectativa de demanda dele estava um pouco melhor no primeiro trimestre, ele aumentou a produção e com isso também ele teve um número de empregados também um pouco maior. Isso é reflexo daquela expectativa positiva que ele tinha no início do ano. Ok, Grace, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento do Agronegócio. A Fieto agradece. Obrigada. É isso, Sidney. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Tocantins. Até amanhã, Maico. Obrigado por essas informações. E agora a gente segue falando.